Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, professor, estou vendo. Tá. Aquela primeira gravação, eu confesso que eu procurei alguns programas para editar, para o vídeo ficar menor, só que eu não consegui, tá? Mas eu vou tentar que os próximos vídeos a gente consiga aí ter no máximo 30 minutos, para não ficar cansativo. Bom, pessoal, boa tarde. O assunto hoje que a gente vai conversar vai ser a parte de composição do solo. E aqui, como eu já falei para vocês, é uma aula um pouco diferente daquilo que a gente tem em sala de aula, né? Eu tentei dar uma resumida da discussão que a gente costuma ter em sala de aula e tentar trazer isso para o PowerPoint para ter como um roteiro, para facilitar o estudo de vocês, né? Para ajudar como um roteiro para esse tema que é a composição do solo. Quando a gente viu na primeira aula, né, na aula anterior, a gente fez aquela pergunta, né, o que é o solo? Vocês viram que ele pode ter diferentes definições, né, vai depender do profissional que esteja analisando. Como a gente está no curso de agronomia, a gente tem que pensar sempre no solo como aquele tripé, como meio de sustentação, um meio que vai fornecer água e um meio que vai fornecer nutrientes para as plantas. Então, quando a gente pensa no solo para agronomia, a gente tem que pensar nesse tripé, tá? Quando a gente fala de nutriente, a gente tem aquela curva característica, né, que é a disponibilidade de nutriente versus a produção. A partir do momento que vai ocorrendo um aumento nessa disponibilidade de nutriente, você tem um aumento, você tem um crescimento em termos de produção. Só que para a fertilidade, esse crescimento ele só é linear no início. Ele aumenta de forma linear. Chega um ponto que ele começa a estabilizar. Tá? Essa estabilização porque vai atingindo o máximo que a planta consegue absorver, o máximo que a planta consegue sintetizar os seus produtos, né, os carboidratos, junto com esses nutrientes. Então, ela tem um potencial máximo dessa produção. Quando atinge esse máximo de produção, não tem muito sentido a gente continuar disponibilizando nutriente. Então, existe um limite. Até porque, dependendo do nutriente, se for, no caso, um micronutriente, você pode ter uma descida nessa produção, você pode ter uma queda. Por que os micronutrientes? Porque as plantas necessitam de baixas quantidades. E aí chega um momento que você aumenta essa disponibilidade, esse nutriente ele passa a ser tóxico, passa a ter fitotoxicidade para essas plantas. Da mesma forma, a gente tem a água. Quanto maior a disponibilidade de água, a gente tem o quê? Um melhor funcionamento do metabolismo das plantas. Você vai ter uma maior absorção de nutrientes, porque essa água ela vai entrar nas plantas, ou melhor, o nutriente ele vai entrar na planta junto com a água, né? O nutriente, a planta só vai absorver esse nutriente se ele estiver na solução do solo, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, e aí você vê que a partir do momento que vai ocorrendo uma diminuição dessa disponibilidade de água, você vai ter o quê? Uma diminuição em termos de crescimento da planta, em termos de produtividade. E aqui é interessante essa figura, que mostra um tema que está muito atual, que fala sobre construção do perfil do solo, que é trabalhar o perfil do solo, as características físicas e químicas do solo, não apenas aqui a 20 centímetros de profundidade. Alguns trabalham até 40. Não é trabalhar nessas primeiras profundidades, sim grandes profundidades. Por quê? Aumenta a área ou a zona de exploração do sistema radicular. Então, você tem uma maior disponibilidade hídrica, maior disponibilidade também de nutrientes. Então, o solo é constituído por partículas sólidas, minerais e orgânicas, ordenadas espacialmente, formando a estrutura da matriz do solo por vazios, que são os poros, preenchido com água e sais, que formam a solução do solo, e por gases constituindo o ar do solo. Então, a gente pode perceber que nós temos três coisas aqui para pensar em termos de constituição do solo. A gente tem a matriz do solo, a solução do solo e o ar do solo.
A gente chegou a comentar isso na aula passada. Aqui nós vemos um perfil do solo, né? O que é um perfil do solo? Uma seção vertical que vai da superfície do terreno até o material de origem. Como nós temos solos muito desenvolvidos, dificilmente a gente vai chegar aqui no material de origem, principalmente solos mais profundos, como os latossolos. E aí, se a gente der um zoom, verificar essa constituição aqui do solo, for aprofundar, a gente consegue ver o quê? Partículas. A gente consegue ver as estruturas desse solo. E como que isso é formado? É formada pelos agregados. E o que seriam esses agregados? Seria a junção das partículas unitárias. Essas partículas unitárias, elas podem ser formadas por minerais e matéria orgânica. Então, a junção dessas partículas unitárias do solo, elas vão formar o que nós chamamos de agregados, tá? A matéria orgânica, ela é de suma importância para essa estrutura do solo, porque é ela que faz a ligação entre as partículas unitárias, ou é ela que vai auxiliar, ela que vai facilitar essa ligação, porque a matéria orgânica ela é considerada um agente cimentante, então é ela que vai unir essas partículas unitárias formando o que nós chamamos de agregados. E qual a importância disso? A gente já consegue ver já algumas alterações. Vocês conseguem observar aqui que nós temos um agregado. Visualmente, esse agregado a gente consegue identificar as partículas unitárias, que são chamadas de fase sólida, né? Mineral e matéria orgânica. Nós temos uma fase líquida. Essa fase líquida, ela é representada pela água, ou melhor, pela solução do solo, que é água, mais nutriente, mais argila, mais gases, isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E essa fase líquida, ela se encontra entre as partículas unitárias, ou seja, ela vai se encontrar nos poros formados por essas partículas unitárias. Quando a gente tem esses poros eles são muito pequenos, eles são bem pequenos. Sendo assim, esses poros eles são conhecidos como microporo. Ou seja, a solução do solo, a fase líquida do solo, elas vão se encontrar onde? Dentro dos microporos. Da mesma forma que a gente tem uns outros poros, uns poros maiores, que são formados entre os agregados. Então, você tem vários agregados e esses agregados, eles vão formar esses poros maiores. Esses poros maiores, eles não conseguem reter a água, porque a gente tem uma força da gravidade atuando. Então, esses poros, eles não conseguem reter água contra essa força da gravidade. Então, a água que entra nesses poros, ela acaba sendo drenada. E aí, como a água é drenada, você tem o preenchimento desses poros maiores, conhecido como macroporo, eles são preenchidos, na realidade, com os gases, que representa a fase gasosa. Então, resumindo, nós temos a fase sólida, representada pelos minerais e matéria orgânica, nós temos a fase líquida, que é a solução do solo, que está presente nos microporos, e nós temos uma fase gasosa, são os gases do solo, que está presente nos macroporos. Uma coisa que a gente fala, muitos de vocês, inclusive na resposta da prova, comenta sobre os macroporos, que é responsável pelo armazenamento de ar. Isso não é uma colocação que está completamente certa. Por quê? O macroporo, ele não vai armazenar ar. Não existe isso de armazenar. O macroporo, ele faz com que ocorra a drenagem da água. E por ter essa drenagem da água, o que vai ocorrer? A água sai e os gases entram. Beleza? Eu só vou pedir para, acho que tem alguém com o microfone ativado aí para desativar, está fazendo bastante barulho. Por favor. Essas três fases, elas dependem das condições ambientais e da ação humana. Então, se a gente voltar aqui atrás, isso tudo aí vai depender do quê?
das condições ambientais e das condições e do manejo, né? A interação do homem com esse ambiente. E como que isso vai ocorrer? Por exemplo, nós temos aqui os agregados. Os agregados, eles estão presentes aqui no solo. Depois que esse agregado, por algum motivo, tem, por exemplo, uma chuva, começa a chover. O que vai acontecer quando ocorre uma chuva? Principalmente se ela for intensa. O solo satura, ou o solo vai alagar. O que é o solo alagado? É o solo saturado. Depois que ocorre a saturação do solo, o que significa isso? Você tem todos os poros preenchidos por água, tanto os microporos quanto os macroporos. Isso é uma condição ideal? Depende. Se eu tiver plantas que consiga sobreviver nesse ambiente, que tenham estruturas especializadas para sobreviver nesse ambiente, como, por exemplo, os aerênquimas, não teria problema nenhum. Só que muitas plantas de interesse comercial, elas não apresentam essa estrutura, esse aerênquima. Então, se ela estiver se desenvolvendo nessa situação aqui, ela vai ter problema de falta de gases, né? Principalmente o oxigênio, que as plantas necessitam do oxigênio para ocorrer a respiração. Com o passar do tempo, o que ocorre? Vem um sol. A temperatura começa a aumentar, para de chover, a temperatura começa a aumentar, parte dessa água vai ser perdida por evaporação e parte dessa água vai drenar. Toda a água vai drenar? Não, somente aquela água que está presente. Porque os macroporos não conseguem reter essa água. A força da gravidade é muito maior do que a força que o macroporo vai conseguir reter essas moléculas de água. Quando ocorre isso, o que acontece? É toda a água que vai ser drenada? Não. Aquela água que estava presente no microporo, ela vai se manter. Então, você vê aí a condição ambiental influenciando nessa composição do solo. Você tem um solo em que a fase líquida preenchia todos os poros, depois a água que estava nos poros maiores, nos macroporos, ela drena e aí fica retida apenas a água no microporo. Essas três fases, como eu já falei, dependem, e quando a gente fala em termos de fase do solo, a gente consegue visualizar isso em termos de gráfico, um gráfico de pizza, né? Quando você tem as porcentagens. O que seria um solo considerado ideal? Você tem 45% de minerais, 5% de matéria orgânica, ou seja, 50% formando a fase sólida do solo, e o ar e a água, que estão nos poros, como eu já expliquei para vocês, em torno de 25 para água, 25 para ar. Isso aqui vai depender um pouco da literatura, tá, pessoal? Eu prefiro adotar 33% para água e 17% para o ar, mas se vocês colocarem 25% em ar e 25% em água, também não tem problema. Isso varia um pouco de acordo com a literatura que vocês estão utilizando. Tá? Então, isso aqui seria um solo em condições ideais. E como que está essa divisão? Vamos tentar enxergar como que está a disposição, como que está esse agregado. Então, aqui no agregado, a gente tem o quê? A fase sólida, que é formada pelas partículas orgânicas e partículas minerais. Dependendo da proporção de um e de outro, você vai ter colorações diferentes. Nós temos um solo mais escuro e um solo menos escuro. Essa composição aqui, ela está sendo influenciada por quem? Pelas proporções orgânica e mineral. Obviamente, um solo que é mais escuro, a gente tem o quê? Um teor de matéria orgânica mais elevado. Tá? Existem algumas exceções, beleza? Por que existem exceções? Essa coloração também vai depender do quê? Do tipo de mineral. Tá? Eu posso ter solos com coloração mais escuras e que, se ele tiver grande quantidade de quartzo, essa coloração escura ela vai se expressar muito mais se esse solo tiver a mesma quantidade de matéria orgânica sendo formado por minerais na fração argila. Tá? Isso aí a gente volta a falar um pouco mais para frente, quando a gente falar de argilo-minerais. A fase orgânica nós temos o quê? Uma parte viva
e uma parte não viva, tá? Isso aqui também depende um pouco da literatura, mas essa aqui é a que é mais aceita. Então, a parte viva, a gente tem as raízes, a fauna e os micro-organismos do solo, tá? Então, seria tudo aquilo que está vivo, presente no solo, e a parte não viva, ela é subdividida em macro-orgânica e humus, tá? Macro-orgânica, para vocês terem uma ideia, seria o quê? Restos de raízes, restos de galhos, de folhas, e o humus, ele acaba sendo dividido em substâncias úmicas e substâncias não úmicas. Essas substâncias não úmicas são as proteínas, açúcares, ácidos orgânicos, esses materiais, essa seria a composição das substâncias não úmicas. E as substâncias úmicas é formadas por ácido úmico, ácido fúlvico e umina. Beleza, pessoal? Essa aqui também, da mesma forma que da definição do solo, essa aqui seria a mais aceita. Se vocês forem estudar, vocês vão ver que a matéria orgânica ela vai ser separada de diversas maneiras. Então, essa aqui eu estou mostrando para vocês o que é mais aceito hoje na maioria das literaturas. E a parte mineral? A parte mineral, a gente consegue fazer uma separação em minerais primários e minerais secundários, tá? Minerais primários, se a gente for fazer uma separação em termos de tamanho, a gente tem minerais primários, areia, silt, que são partículas maiores, e minerais secundários, nós temos o quê? As partículas de argilas. Beleza, galera? Então, minerais primários e minerais secundários, nós temos areia e silt para minerais primários, e minerais secundários nós temos as argilas, tá? Aqui em areia, a gente vai encontrar mais o quê? Areia e silt. A gente vai encontrar mais partículas de quartzo. Por quê? Porque é um mineral primário, é extremamente resistente ao intemperismo. Então, hoje, depois que os solos sofreram intemperismo, né? Depois não, que os solos continuam sofrendo o processo de intemperismo. Aquele mineral maior, que a gente fala que vai ser areia, boa parte dele é formada por quartzo, porque é um mineral resistente ao intemperismo. Aquele mineral bem menor que 0,002 milímetros, nós classificamos esse material como argila. Essas argilas, elas podem ser separadas. Elas podem ser separadas em argilas silicatadas ou argilas não silicatadas. O que vai diferenciar uma da outra? As argilas silicatadas, elas têm a presença do silício. Lembrem, o tetraedro de silício, um octaedro de alumínio. As não silicatadas, elas não vão ter esse tetraedro de silício. Beleza? Nas não silicatadas, nós temos os óxidos, principalmente os óxidos de ferro e alumínio. Dentre os óxidos de ferro, nós temos as goetita e hematita, principalmente aqui para a nossa região. E o óxido de alumínio, o mais conhecido, é a gibsita. Para as argilas silicatadas, nós temos as caulinitas, que é um argilo mineral do tipo 1 para 1. O que seria esse argilo mineral do tipo 1 para 1? Você tem um tetraedro de silício para um octaedro de alumínio. E nós temos os argilos minerais do tipo 2 para 1. O que seria esse argilo mineral do tipo 2 para 1? 2 tetraedros de silício para um octaedro de alumínio. Esses argilos minerais do tipo 2 para 1, nós temos as não expansivas. O que significa isso? Não expansiva, ela não vai expandir na presença de água. E por que ela não vai expandir na presença de água? Porque elas não vão apresentar íons hidratáveis, tá? Um íon que não é hidratável, nós temos o potássio. O potássio é um íon não hidratável. Dentre essas argilos minerais do tipo 2 para 1, 2 para 1, nós temos a biotita e a muscovita. Biotita e muscovita. E as expansivas? As expansivas é as que apresentam íons hidratáveis. Quem são esses íons hidratáveis? Nós temos principalmente o sódio, magnésio e o cálcio.
E por que elas são conhecidas como expansivas? Porque elas se expandem na presença de água, tá? Dentre as argilas expansivas, as principais que nós temos são as vermiculitas e as esmectitas. Vamos agora dar um zoom e trabalhar um pouco só com a fase, ou melhor, agora vamos falar sobre a fase líquida. Essa fase líquida, nós temos o quê? Que nós chamamos de solução do solo. Por que a gente não pode falar só que é água, a fase líquida? Porque a fase líquida ela é formada não por água pura, mas sim a água misturada com outros componentes, como, por exemplo, os nutrientes, os gases, as argilas e a matéria orgânica. Essa água, se a gente for avaliar, ela pode ser classificada de acordo com a forma qualitativa. Por exemplo, eu posso ter um solo saturado, que a gente já comentou. O que significa esse solo saturado? Todos os poros estão preenchidos por água. Nós temos o que nós chamamos de capacidade de campo. O que seria essa capacidade de campo? Esse solo, só os microporos estariam preenchidos por água, ou seja, os macroporos não estariam preenchidos por água. E como que eu posso ter certeza disso? Eu não consigo observar o quê? A saída dessa água, a drenagem dessa água. Nessa primeira figura, você consegue observar que nós temos o quê? A drenagem. Por quê? Essa água que drenou é a água que estava presente nos macroporos. Nesse segundo caso, não tem drenagem de água. Significa o quê? Que eu não tenho água no macroporo. E eu tenho um ponto de murcha permanente. O que seria esse ponto de murcha permanente? Seria zero de água? Não existe essa condição. Mas seria o quê? Você tem água, mas ela está retida por uma força tão grande que a planta não consegue absorver. Ou seja, eu posso dizer que é zero de água disponível para essas plantas. Alguma dúvida? Pode falar. Só repete a capacidade de campo. É quando eu não tenho água nos macroporos, isso? Tá, só um minutinho. Tá. Desculpa, pessoal, tive um probleminha e tive que resolver. Qual era a sua pergunta mesmo? Sobre a capacidade de campo. Eu não entendi sobre... Não entendeu? Imagina assim, se a gente conseguisse colocar um dreno embaixo do solo, e aí eu vou colocando água nesse solo, chega um ponto que essa água vai começar a ir para o dreno. Significa que essa água não está mais sendo retida. Por que essa água não está sendo retida? Porque parte dela está preenchendo os macroporos. E lembrando, o macroporo ele não tem força suficiente para reter água. Então, a água, que eu poderia dizer que seria a capacidade de campo, seria aquela água que estaria retida aqui, nessa figura, por exemplo. Se você observar, aqui eu tenho solo saturado. Cessou a chuva, a água foi drenada, o que vai acontecer? Parte da água vai ser perdida e parte dessa água vai ser retida. Essa água vai ser retida onde? Nos microporos. Então, nessa situação aqui, eu teria o quê? A capacidade de campo. Essa situação, solo saturado, drenou, essa situação teria capacidade de campo. A capacidade de campo seria um solo com uma quantidade de água ideal, vamos dizer assim. Seria o ideal. Tanto que muitos
Tanto que todos os experimentos que são montados, busca-se sempre deixar o teor de umidade na capacidade de campo. E aí, o que seria o ponto de murcha permanente? Seria essa situação, tá? Seria uma situação hipotética. Eu não tenho água, nem no macro e nem no micro. Não tem uma água disponível para a planta. Aqui, nessa situação, eu teria o quê? O ponto de murcha permanente. Choveu, o solo saturou, todos os poros preenchidos por água. Depois disso, o que acontece? Parou a chuva. Parte da água vai ser drenada e parte dessa água vai ficar retida. Essa água que ficou retida contra a força da gravidade, a gente tem o que nós chamamos de capacidade de campo. Mais para frente do curso, eu vou mostrar para vocês como que são realizados esses testes. Se eu não me engano, acho que já existe alguns vídeos lá no final da nossa página da disciplina que mostra como que são determinada a capacidade de campo. Mas isso aí eu vou fazer uma apresentação para vocês e a gente vai discutir um pouco com vocês para saber como que é feito isso na prática. Consegui responder a pergunta? Sim, professor. Bom, tendo alguma dúvida, pessoal, é só perguntar. Então, a gente falou da forma qualitativa da água, e aí eu falei para vocês, né? Argila e matéria orgânica. Como que a gente pode provar que existe argila na solução do solo? Como que a gente pode provar que existe matéria orgânica na solução do solo? Aí a gente volta lá para os fatores de formação. Nós temos aqui um argissolo. Qual é a característica desse argissolo? É um acúmulo de matéria orgânica em subsuperfície. Tá? Então, na parte de baixo, você tem um acúmulo de matéria orgânica, não, perdão, pessoal, acúmulo de argila. Então, essa argila que foi acumulada aqui embaixo, ela veio de cima. E como que essa argila vai conseguir sair de cima e vir aqui para baixo? Ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver água. Ela vai na fase líquida do solo. Então, se não tivesse argila na solução do solo, a gente não teria a formação, por exemplo, dos argissolos. E o espodossolo, a característica dele é um acúmulo subsuperficial de matéria orgânica. Então, essa acúmulo aqui de matéria orgânica, que pode estar associada a ferro ou alumínio, ele se dá em função do quê? A matéria orgânica ela é depositada na superfície do solo. E aí, essa matéria orgânica, ela vai ter que percolar e acumular aqui embaixo em subsuperfície. Como que essa matéria orgânica ela vai percolar? Como que essa matéria orgânica vai vir e acumular na subsuperfície? Através da solução do solo, através da fonte de molhamento. O que seria essa frente de molhamento? Seria o quê? A percolação dessa água junto com a matéria orgânica. Beleza? Isso aqui eu gosto bastante de cobrar em prova. Prove que existe argila na solução do solo. É só vocês explicarem aqui um processo pedogenético de eluviação e iluviação. Prove que existe matéria orgânica na solução do solo. Aí é só vocês falarem dos espodossolo. Beleza? E a fase gasosa? Essa fase gasosa, o gás do solo, né, ou os gases do solo, eles não são diferentes dos gases atmosféricos. Até porque a gente viu lá que o solo é um sistema aberto. Troca matéria, troca gases, troca energia. Então, existe essa troca dos gases da atmosfera com os gases do solo. O que diferencia os gases da atmosfera para os gases do solo seriam as suas proporções, tá? Mas a gente tem oxigênio, tem CO2, tem nitrogênio na forma gasosa, né? As raízes das plantas, elas não respiram, elas precisam desse oxigênio. Elas absorvem o oxigênio e liberam o quê? Liberam CO2. Lembra quando a gente falou do solo saturado? Se eu não tenho um sistema radicular que seja adaptado a essa condição de solo saturado, não vai ter oxigênio. Então, a planta vai acabar morrendo.
E nitrogênio? Como que eu posso provar que existe nitrogênio gasoso na fase gasosa do solo? É só vocês lembrarem de uma das principais culturas que o Brasil tem. Seria a cultura da soja. O que são esses nódulos aqui? Esses nódulos nada mais é do que uma simbiose. Você tem a simbiose entre as raízes das plantas e as bactérias, que vão captar esse nitrogênio atmosférico e converter esse nitrogênio atmosférico para a estrutura das plantas, né? Até a formação de proteína, aminoácidos, proteínas. Beleza? Dúvidas? Bom, e como que vão ocorrer essas interações entre as fases? De forma bem resumida, essa interação ela pode se dar de duas maneiras. Quando a gente tem alteração de estrutura do solo ou quando a gente não tem essa alteração de estrutura do solo. O que seria essa alteração ou não alteração de estrutura do solo? Como, por exemplo, o solo ideal, a gente viu que tem 45% inorgânico, 5% orgânico, 33% para líquido, 17% para gasosa. Mas, professor, no slide anterior tinha 25, 25. Tudo bem, galera, vocês podem manter essa proporção se vocês quiserem. Mas vamos trabalhar com esse de 33, 17% para gasosa. Por exemplo, esse slide, o que vocês conseguem observar, o que vocês conseguem interpretar a partir da análise desse gráfico? Vamos lá, facilitando. Fase inorgânica, 79%. Então, a gente tem 79% daquele solo de minerais. Um solo Boa, excelente. 1% nós temos o quê? Matéria orgânica. Fase líquida e fase gasosa, nós temos apenas 20% somatório. Se a gente voltar aqui, ó, o somatório da fase líquida e fase gasosa tem que dar em torno de 50%. A gente está somente 20%. Fase líquida e fase gasosa, como eu já mostrei para vocês, representa os poros do solo, macro e microporo. Então, nesse caso, vocês têm o quê? Uma diminuição da porosidade do solo. O que ocasionaria essa diminuição na fase do solo? Como, por exemplo, um solo compactado. Então, o solo compactado, você tem o quê? Uma diminuição na porosidade. Se você diminui a porosidade do solo, você faz com que ocorra o quê? Um aumento nas outras fases, tá? Interpretem não de que está aumentando, o produtor não está jogando argila no solo. Esse aumento é relativo. Se a gente diminui um, o outro automaticamente vai diminuir. Fica bem mais fácil assim, né, pessoal? Nesse caso, nós temos o quê? Uma alteração de estrutura, correto? Então, eu estou alterando a estrutura do solo, eu estou diminuindo a porosidade do solo. E o manejo? Como que eu posso ter essa alteração do solo com o manejo? Nós temos duas situações. O que a gente pode observar nessas duas situações? A primeira, 50% inorgânica, zero de matéria orgânica. Líquido, 10%, fase gasosa, 40%. Vamos começar a interpretar. Olha só, matéria orgânica, zero. Então, eu tenho algum manejo ali que eu estou favorecendo o quê? A transformação da matéria orgânica. Desculpa, cara. Então, eu estou favorecendo o quê? A decomposição dessa matéria orgânica. Matéria orgânica no solo. Fase líquida diminuiu. A fase gasosa aumentou. Essa fase líquida aqui, ela pode ter diminuído em função do quê? Em função da diminuição dos microporos. Só que, se eu tiver um solo compactado, vai diminuir tudo. Então, eu tenho alguma situação que favoreceu a decomposição da matéria orgânica, a diminuição da microporosidade e o aumento da macroporosidade. O que poderia ser isso? Sistema convencional. Por que o sistema convencional? Eu tenho passagem de arado, passagem de grade, e aí, quando eu quebro esses macroporos, vamos voltar só um minutinho para vocês, para facilitar. Quando eu quebro esses agregados, sai a água que está aqui dentro.
Essa água vai ser perdida. A matéria orgânica que está aqui, ela vai ser decomposta. Por quê? Uma das formas de proteger essa matéria orgânica é justamente deixar ela aqui dentro do agregado. Porque dentro desse agregado, como tem água, não tem oxigênio. E os micro-organismos precisam desse oxigênio para o metabolismo. Então, você vai ter uma menor taxa metabólica dos micro-organismos. Então, você vai ter uma menor decomposição de quem? Da matéria orgânica. Se você quebra isso, você aumenta a taxa de decomposição. Diminuiu a microporosidade. Então, a fase líquida também vai ser diminuída. Só que, ao mesmo tempo, quando você passa um arado, você faz com que um revolvimento do solo. E aí você tem o quê? Uma maior fase gasosa, em função do quê? De você ter aumentado momentaneamente os macroporos. Tanto que muitos solos compactados, o que muitos produtores têm feito? Eles passam o arado, passa o escarificador, por quê? Ele volta, ele destrói aquela camada mais compactada. Ah, mas ele aumenta a porosidade? Não, ele aumenta momentaneamente a porosidade, o quê? A macroporosidade. Por um outro lado, o manejo de sistema de plantio direto. E aí vocês começam a perceber por que o pessoal fala tanto de sistema de plantio direto. Quando eu estava na graduação, o pessoal falava sistema de plantio direto, eu ficava até com raiva de tanto o pessoal falar de sistema de plantio direto. Mas a gente começa a estudar, começa a perceber os benefícios. Por exemplo, sistema de plantio direto, eu mantenho a cobertura do solo, não quebro as estruturas do solo, eu não destruo a estrutura do solo, eu mantenho os agregados. E aí eu mantenho o quê? Uma matéria orgânica protegida lá no microporo, eu tenho uma camada de matéria orgânica na superfície, diminui a perda de água, então mantém o quê? A fase líquida ali, por exemplo, 33%, a fase gasosa com 17%, a matéria orgânica com 5%. E aí, se vocês forem ver, ó, chega próximo daquilo que a gente quer, o quê? Como ideal. Por isso que quando se tem um sistema de plantio direto bem implementado, a gente tem as maiores produtividades. Porque a gente mantém a estrutura do solo, a gente mantém a composição do solo como aquilo que a gente considera como solo ideal. E as condições ambientais, o que vocês acham? Isso aí fica fácil, né? Depois daquele slide lá do sol e da chuva. Fica bem mais fácil. Por exemplo, eu tenho um solo alagado. Solo alagado significa o quê? Um solo saturado. O solo está saturado, praticamente todos os poros estão preenchidos por quem? Por água. Então, eu tenho a fase líquida, o quê? Elevadíssima, formando aqui, por exemplo, para esse exemplo que eu dei, de 49%. Se a fase líquida aumenta, essa água ela vai preencher quem? Os poros. Então, ela preencheu o microporo e vai começar a preencher quem? Os macroporos. E aí você tem o quê? Uma diminuição da fase gasosa. Se você tem uma fase líquida elevada, você tem uma baixa atividade de micro-organismo. Se você tem essa baixa atividade de micro-organismo, você vai ter o quê? Uma menor decomposição da matéria orgânica. Se tem uma menor decomposição da matéria orgânica, vocês vão ter o quê? Um maior acúmulo de matéria orgânica. Então, você pode ter um solo aqui com 10% de matéria orgânica. Uma fase seca, ou melhor, é uma fase seca não, desculpa, pessoal. Numa situação de seca, você não está mexendo na estrutura do solo, então a porosidade ela se mantém. Só que o que acontece? Aquela água que estava no microporo, ela não fica ali retida para sempre, ela vai ser perdida. Ela pode ser perdida tanto por evaporação como pela transpiração. Lembrando, somatório dos dois dando uma evapotranspiração. Então, você tem o quê? Uma diminuição na fase líquida e um aumento na fase gasosa, podendo influenciar ou não aqui no teor ou na porcentagem de matéria orgânica. Anotado aí, galera? E ordem do solo? Será que a ordem do solo eu posso ter uma noção em função da composição desse solo? Vamos lá ver. Um gleissolo. Um gleissolo, vocês lembram lá, são solos mais acinzentados em função da redução do ferro mais 3 e na ferro mais 2, e essa redução dá em função de quê? Da ausência do oxigênio. A ausência do oxigênio, ele vai se dar em função do quê? Da presença de água. Então, se tem bastante água e pouco oxigênio, a gente tem o quê? Uma fase líquida elevada e uma fase gasosa baixa. Se eu tiver uma fonte de matéria orgânica, eu posso ter solos com teores de matéria orgânica mais elevado. Em contrapartida, eu tenho, por exemplo, um latossolo.
Eu posso ter um latossolo, como, por exemplo, um latossolo aqui no Cerrado, que não ocorreu revolvimento desse solo, não foi modificada a estrutura, eu vou ter um baixo teor de matéria orgânica, chegando aqui, vamos exagerar, próximo a zero. Fase inorgânica vai chegar a 50%. Mas eu tenho um solo muito bem estruturado. O que seria esse solo muito bem estruturado? Eu tenho tanto macro e microporo em quantidades suficientes ou quantidades ideais. Quantidades é uma razão adequada. Então, eu tenho uma fase líquida lá de 33%, uma fase gasosa de 17%. E aí, galera, qual seria o problema desse solo aqui, aparentemente? A falta de nutriente. É fácil a gente contornar isso? Adicionar nutriente, corrigir alumínio trocável, cálcio, magnésio, fornecer fósforo, potássio. Não é fácil a gente fazer esse tipo de correção? É muito fácil. E aí vocês começam a perceber por que aqui no Mato Grosso nós temos recordes na produção tanto de matéria-prima quanto de grãos, né, de alimentos, em modo geral. E o neossolo quartzarênico? O que seria esse neossolo quartzarênico? Solos ricos em quartzo. Tá? Então, solos arenosos, partículas de areia. E aí, como que seria a fase desses solos? Eu posso ter um baixo teor de matéria orgânica, porque a areia vai interagir pouco com essa matéria orgânica, então a areia interagindo pouco com essa matéria orgânica, você tem o quê? Uma maior facilidade do micro-organismo decompor essa matéria orgânica. Além disso, a gente tem uma baixa interação entre as partículas de areia, então a gente não forma os agregados. Então, esse é um solo que a maior parte dele, ele está o quê? Ele vai estar com macroporos. Então, se o solo tem maior quantidade de macroporo, pouquíssima quantidade de microporo, a gente vai ter uma fase gasosa muito elevada em relação à fase líquida. Por quê? A fase líquida vai estar presente nos microporos, se não tem formação de agregados, nós não temos formação de microporo. E aqui a gente tem uma foto para demonstrar um gleissolo, um atossolo e aqui um neossolo quartzarênico. E o organossolo com H e o organossolo com O? Tem diferença nisso? Tem. Primeiro, horizonte ou camada H ou O são camadas orgânicas, né? Horizontes orgânicos. Para ser horizonte orgânico, tem que ter no mínimo o quê? 8% de matéria orgânica. Aqui, no gleissolo, eu tenho um horizonte orgânico? Não, eu tenho 7% de matéria orgânica. Então, eu só vou ter um horizonte ou uma camada orgânica quando eu tiver de 8, no mínimo 8% de matéria orgânica ou 80 gramas de matéria orgânica por quilo de solo. Então, aqui eu tenho. Só que esse material orgânico, para ele ser formado, para esse horizonte orgânico ser formado, ele precisa de duas situações. A primeira, eu tenho que ter uma fonte de matéria orgânica, e a segunda é eu ter uma baixa atividade de micro-organismo. Essa baixa atividade de micro-organismo, ela pode ser propiciada por duas situações. Ou pela ausência de oxigênio, né? Você tem baixo oxigênio, como eu já mostrei. Num ambiente que tem uma baixa taxa de oxigênio, significa que eu tenho um teor de água mais elevado. Então, eu tenho o quê? Uma fase líquida mais elevada quando comparado aqui à gasosa. E a outra situação seria o quê? Baixa temperatura. Então, eu tenho formação aqui de um solo orgânico não, um horizonte orgânico. No entanto, a fase líquida e a gasosa estão mantendo naquelas proporções adequadas. Se tem acúmulo de matéria orgânica aqui, que se dá em função da fonte e em função da baixa atividade de micro-organismo, essa baixa atividade de micro-organismo aqui, como a gente tem gás e tem água, essa atividade aqui vai ser baixa em função do quê? Da baixa temperatura. Então, se eu tenho baixa temperatura, eu tenho um horizonte O. Se eu tenho um solo saturado, eu vou ter um horizonte H. E aqui eu tenho duas fotos para demonstrar para vocês. Encontro água nesse perfil aqui? Não, mas eu encontro uma camada orgânica. Encontro uma camada orgânica e encontro o quê? Água.
Então, aqui eu tenho um horizonte H e aqui eu tenho um horizonte O. Se vocês verem, olha aqui a gente tem rocha, significa o quê? Regiões de altitude. Pode ser, né, uma das condições de altitude. Baixo intemperismo. Beleza? Fácil, né, galera? Professor, Oi? volta ali no H e no... Isso. Os dois são organossolos e Os dois são organossolos. O também que tem a ver diferencia? com o relevo também. Não entendi. Essa questão da saturação pode estar relacionada ao relevo, onde ele é Em baixado. função do relevo, com certeza. Aqui eu tenho parte alta de paisagem e aqui eu tenho parte baixa, porque está próximo ao lençol freático. Esse Então, de baixada é o horizonte H. H, por quê? H tem que ter a presença de água, ele vai ser formado na presença de água. O O, não, vai ter ausência de água. Se tem ausência de água e tem formação do horizonte orgânico, essa formação só pode ser em função de quê? De baixa temperatura. Fica bem fácil, né, galera? Só que vai depender bastante de vocês. Eu acho que depois dessa conversa que a gente teve, esclarece bastante, né? Aqueles que já pegaram para dar uma estudada, que já deram uma lida. E aí eu fico à disposição para vocês fazerem perguntas. Aqueles que forem tímidos também, se quiser, pode fazer pergunta lá no chat, tá? Não tem problema, pode ficar à vontade. Professor, como que a gente insere uma pergunta lá no fórum? Como que insere a pergunta no fórum? É porque até agora eu só consegui responder o que pergunta, mas se eu